Em outras ocasiões, eu já usei o mito da caverna de Platão para fazer alusão a um determinado acontecimento, a uma determinada situação. O livro 7º de A República, de Platão, encontra-se um texto muito interessante chamado de O Mito da Caverna. A gente até consegue comprar só o livro com essa história do mito da caverna. É relativamente pequeno, quase um ensaio. Nesse texto, Platão imagina um diálogo entre Glauco e Sócrates. Para muitos estudiosos, o mito da caverna é uma homenagem de Platão a Sócrates. Essa história, que é quase uma parábola, poderíamos assim dizer, ela é uma alusão ao conhecimento. Então, nesse diálogo, Sócrates pede a Glauco que imagine uma caverna onde pessoas, de geração após geração, essas pessoas estiveram sempre dentro dessa caverna, sempre acorrentadas, voltadas para a parede, para os fundos da caverna. E atrás dessas pessoas acorrentadas e olhando para a parede do fundo da caverna, atrás delas havia uma parede pequena com uma fogueira que nunca se apagava. E na porta da caverna passavam pessoas o tempo inteiro carregando coisas, carregando cestos na cabeça, charretes, etc. E tudo que essas pessoas que estavam dentro da caverna conseguiam ver eram as sombras dessas coisas que se passavam na porta da caverna, projetadas no fundo, ali na parede. E para essas pessoas que estavam ali dentro, amarradas e sempre olhando para o fundo da caverna, a vida se resumia àquilo. Então a realidade, a verdade para elas, eram aquelas sombras que elas viam permanentemente ali. Um dia, uma dessas pessoas conseguiu se desacorrentar, conseguiu se desprender e saiu da caverna. E assim que ela saiu, ela quase foi cegada pela luminosidade do sol. E ela ficou bastante incomodada com aquilo, mas logo ela conseguiu enxergar as coisas e ver as pessoas como as pessoas eram, ver os animais, as coisas, as casas, as pessoas passando de um lado para o outro, as pessoas trabalhando e tal. E ela ficou extasiada com aquela realidade, porque a realidade para ela eram as sombras que ela via anteriormente. Então ela descobre que o mundo, que sempre foi o mundo daquelas pessoas presas, era uma fantasia, era uma ilusão, aquilo não passava de sombras, que a vida era uma outra coisa, que o mundo funcionava de outra coisa. E aí essa pessoa resolve voltar para contar aos seus companheiros e libertá-los, e mostrar a eles que o mundo era uma outra coisa, e não aquilo que eles sempre viam ali, que eram as sombras no fundo da caverna. E ao fazer isso, os seus companheiros o mataram, porque o julgaram louco. Como assim? A realidade era aquilo que eles viam no fundo da caverna, aquelas sombras, não podia haver uma outra realidade. E o tomando por louco, o mataram. Qual é a simbologia de tudo isso, né? Que o conhecimento, porque assim, eu não tenho tempo para isso, e também não é uma aula de filosofia, mas se a gente fosse analisar isso, cada uma das coisas dessa história tem uma simbologia. A caverna, o corpo das pessoas, a luz, aquelas sombras, tudo tem uma simbologia. Mas a questão é, sintetizando, que o que aconteceu? Quando as pessoas estão presas em um mundo, ali no seu mundinho, só ouvindo sempre as mesmas coisas, ouvindo as mesmas pessoas, participando só de um mesmo grupo e tomando aquilo como verdade absoluta, as pessoas não conseguem aceitar que existe uma outra verdade, que existe um outro mundo, que existe uma outra forma de ver a vida. E hoje, com essa história da radicalização, o mito da caverna
eu acho que ele vem muito a calhar. Ele vem muito a calhar. Porque existem determinados grupos, sim, hoje na sociedade, que estão cada vez mais presos ali no seu mundo, no seu grupinho de WhatsApp, só se informa através daquilo, só ouve as pessoas que pensam como ela, só vivem com as pessoas que pensam como ela, só acreditam naquilo que elas consideram a verdade, semelhante àquelas pessoas que estavam presas na caverna de Platão. E todos aqueles que pensam diferente ou enxergam uma outra verdade ou uma outra realidade são desqualificados, até eventualmente mortos, que a gente tem visto coisas desse tipo aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, assim, o conhecimento, o pensamento, ele é fundamental, evoluir. Você confrontar suas verdades com a verdade dos outros não é fácil. É sempre muito bom aos ouvidos, é sempre muito cômodo que as pessoas falem aquilo que você quer ouvir, que as pessoas falem aquilo que você acredita, que as pessoas acreditem nas suas verdades e tenham essas verdades como verdades absolutas. Isso é muito cômodo, isso é bom, e isso não nos tira do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto. Muitas vezes é difícil lidar com o pensamento do outro, com a verdade do outro, e sabendo de antemão que não existe uma verdade absoluta, que a minha forma de enxergar o mundo, a vida, a política, a economia, a cultura, enfim, não é a forma mais certa. Ela pode ser a forma mais certa para mim, mas não necessariamente para os outros, para o mundo. Cada pessoa enxerga o mundo, a vida, a política, a realidade, a economia, a cultura, a sociedade, de uma forma. E é bom que seja assim. Eu sempre dizia, quando eu estava na sala de aula, que se as pessoas tivessem sempre acreditado nas mesmas coisas, então talvez até hoje nós estaríamos morando na floresta e o nosso meio de transporte mais evoluído fosse um cipó. Porque o que fez a sociedade evoluir até aqui, o que fez nós chegarmos até aqui, o que fez com que a gente tenha a tecnologia que a gente tenha as liberdades que a gente tenha a evolução que a gente tem na medicina, em vários outros setores, foi o pensar diferente, foi o confronto de ideias. Lembre-se, lá atrás, quando Nicolau Copérnico disse, olha, o Sol não é o centro do universo, olha só, vamos queimar ele vivo, porque ele está ficando maluco e tal, né? Quando você olha só, olha, o Sol não é nem o centro do universo, nem mesmo, a Terra não é o centro do universo, não é o centro do sistema solar. O Sol é que é o centro do sistema solar. E o universo, as pessoas, isso era muito doido. Então, confrontar ideias, aceitar a verdade do outro, refletir sobre o que o outro está pensando, isso é fundamental. A civilização, ela evoluiu em função disso. Nós só estamos aqui hoje graças ao confronto de ideias, graças ao fato de que as pessoas pensaram diferente, que as pessoas pensam diferente, senão talvez estaríamos vivendo nas cavernas ainda, ou nas florestas e não teríamos evoluído em absolutamente nada. Vale a pena refletir um pouquinho e usar o mito da caverna de Platão para refletir a realidade da nossa sociedade hoje, em especial aquilo que nós estamos vivendo no Brasil. Muito obrigado, doutor Hércules.